Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede, provai e vede, provai e vede quanto é belo o Senhor. Provai e
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão.
correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém está em Cristo, diz a nossa segunda leitura, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A nossa vida cristã é um contínuo recomeço. A nossa vida cristã é uma contínua renovação. O nosso ser cristão não é somente um adereço. O nosso ser cristão não significa uma mudança parcial em algum aspecto da nossa vida. O nosso ser cristão não significa uma mudança pontual, uma mudança acidental, uma mudança aparente. Quem está em Cristo passou por uma transformação tão grande, tão radical e definitiva que não há outra palavra para expressar esta realidade a não ser esta. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo passou por uma transformação semelhante àquela que viveu o povo de Deus quando chega de volta na terra prometida, diz a nossa primeira leitura. Ou seja, o povo viveu a experiência de sair da escravidão do Egito. Agora ela ficou para trás. A escravidão é coisa
tristeza do passado. Diz a nossa leitura: eu tirei de vocês o opróbrio do Egito. A entrada do povo de Deus na terra prometida significou o fim daquela grande humilhação e sofrimento. A entrada do povo de Deus de volta na terra prometida significou o fim da peregrinação pelo deserto, símbolo da desolação, símbolo da provação pelas quais o povo havia passado. A entrada do povo de Deus na terra prometida foi um final feliz, depois de uma longa caminhada, saindo da escravidão e passando para a liberdade. A entrada do povo de Deus na terra prometida é um sinal de que aquilo que antes era apenas uma expectativa, era apenas uma esperança, era apenas um sonho, e um sonho que lhes parecia impossível. Agora, este sonho tornou-se realidade. O autor sagrado diz: chegando de volta na terra prometida, o povo de Deus celebrou a Páscoa judaica para comemorar a sua libertação da escravidão do Egito. Também nós estamos neste tempo quaresmal nos preparando para celebrar a Páscoa cristã e assim comemorar a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Tudo agora é novo, porque estamos reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parábola que Jesus contou e que normalmente nós chamamos de a parábola do filho pródigo, porque a pessoa do filho mais moço ocupa a maior parte da narração, e que outras pessoas chamam de a parábola do Pai misericordioso, porque dizem que a figura do Pai misericordioso é que é o centro daquela parábola. Nesta parábola nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo teve como motivação para contar esta parábola a resposta que ele queria dar aos fariseus, aos escribas que estavam escandalizados com o seu comportamento, já que ele não somente acolhia, mas também sentava-se à mesa para comer com os pecadores públicos, aqueles que publicamente, aqueles que de modo explícito, aqueles que era de conhecimento de todos, viviam uma vida desregrada. Ora, ninguém em
sã consciência. Ninguém que tivesse o mínimo de bom senso, de ponderação e de equilíbrio iria querer ser visto como tendo algum vínculo com esse tipo de pessoas. E até hoje nós sabemos, sentar-se à mesa para comer com alguém significa que nós temos com esta pessoa algum tipo de vínculo. Significa que nós temos com essa pessoa certa afinidade, certa cumplicidade, partilhamos de certos valores. A atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando a todos, sem exceção, para acolherem a vida nova que Ele estava trazendo, era simplesmente algo inédito, era algo inaudito, escandaloso, vergonhoso e incompreensível. Por isso, o escândalo daquelas pessoas. E a parábola é muito simples, porque nosso Senhor Jesus Cristo usa daqueles elementos que estão presentes de modo geral em todas as nossas famílias. Ou seja, qual família que não há discussão entre os pais e os filhos? Qual família que os filhos não passam por um processo de querer adquirir autonomia e se libertar da tutela dos seus pais? Qual a família que não há conflito por causa de herança? Qual família que não há certas tensões colocando em risco, colocando em perigo a sua unidade? Qual família onde não há ciúme, onde não há ressentimento entre os seus membros? A partir desses elementos, nosso Senhor Jesus Cristo conta uma das suas mais belas parábolas. O filho quer a sua autonomia, e para isso ele precisa de dinheiro e pede ao pai a sua parte da herança, algo que não é incomum somente nos dias de hoje, mas era muito mais incomum naquela época, porque o herdeiro só tem direito à sua herança depois que o doador da herança faleceu. Então, na verdade, aquele filho estava dizendo para o seu pai: pai, para mim o Senhor já morreu. A única coisa que me interessa é a minha parte da herança. Então, mesmo sendo uma decisão difícil, o pai respeitou a liberdade do seu filho. A mesma atitude, irmãos e irmãs, de desobediência acontece também todas as vezes conosco quando nós recusamos a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Todas as vezes que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta para nós a
sua vontade e teimosamente nós a recusamos, estamos tendo a mesma atitude daquele filho rebelde. Estamos dizendo para Deus: o Senhor que me dê licença neste momento, mas eu não estou pedindo a sua opinião. O Senhor que me dê licença, mas eu não quero saber aquilo que o Senhor pensa a respeito de tal situação. Eu não quero uma opinião, eu não quero um palpite seu, porque na verdade eu sei aquilo que é melhor para a minha vida. Mesmo não sendo uma decisão fácil, o pai respeita a liberdade do filho. Mal sabia aquele filho que as regras que ele tinha na sua casa, mal sabia aquele filho que obedecer às ordens do pai, mal sabia aquele filho que a cerca que colocava limite à propriedade do seu pai, em vez de tolher, em vez de tirar a sua liberdade, era aquilo que estava lhe garantindo, na verdade, a proteção, dissipando longe de casa a sua herança. O filho toma consciência do mal que fez, da má escolha que tomou. O filho então engole o choro, passa por cima do seu orgulho e decide pedir ao pai que o aceite como um dos seus empregados. Ao avistá-lo de longe, cheio de compaixão, aquele pai corre ao seu encontro. Aquele pai o abraça, o cobre de beijos e dispensa o filho de ter que fazer aquela humilhante justificativa. O pai pede que lhe tragam uma veste nova, um anel para o seu dedo, sandália para os seus pés, e dá a ordem para que se prepare um banquete, ou seja, estabelece novamente a dignidade daquele filho como sendo membro da sua família. Irmãos e irmãs, aproxima-se a celebração da Páscoa cristã, na qual nós recordamos e renovamos as promessas do nosso batismo. Por ele nos tornamos cristãos, por ele recebemos a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Façamos então a experiência do filho pródigo, deixando para trás os nossos vícios, deixando os nossos pecados, os nossos valores anticristãos, deixando para trás o comportamento egoísta, deixando para trás a letargia, a acomodação, a estagnação
a indiferença, o comodismo, a mediocridade e nos empenhemos firmemente no compromisso com a transformação da realidade na qual nós estamos inseridos, fazendo assim com que a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece seja uma realidade sempre atualizada.